Os anjos no Novo Testamento. Nós já vimos sobre o Antigo Testamento, né, com algumas atividades que eles exerceram. E agora nós vamos ver então no Novo Testamento. Mateus 16, 27 diz o seguinte: Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Então o Novo Testamento tem muito a nos dizer sobre os anjos. Por exemplo, no livro do Apocalipse, podemos entender claramente que os anjos terão muito o que fazer no fim dos tempos. Tá? Então, o Novo Testamento enfatiza muito a atividade dos anjos no fim dos tempos. Jesus falou muito sobre isso. E também o livro do Apocalipse fala muito sobre a atuação dos anjos. Vamos então ver juntos com ele como eles atuaram no Novo Testamento. Então, com relação a Jesus Cristo, como é que os anjos atuaram com relação a Jesus Cristo? Eles anunciaram o seu nascimento, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 37, Lucas capítulo 2, versículos 8 a 15, tá? Eles anunciando então o nascimento de Jesus. Indicaram também o nome de Jesus, qual seria o nome de Jesus, né? Lucas 1, 31. Antes já haviam anunciado a Zacarias o nascimento de João Batista e mostrado o nome dele, Lucas 1, 11 a 14. Após ter sido tentado no deserto, os anjos também assistiram a Jesus, ou seja, serviram a Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 11. Um anjo o confortou no momento de sua agonia lá no jardim do Getsêmani. Lucas 22, 43. Também, certamente, eram anjos os dois varões. A Bíblia então fala sobre dois varões que anunciaram a sua ressurreição aos discípulos de Jesus, né? Lucas 24, versículos 4 a 6. Também foram dois varões, né, dois anjos que estavam presentes em sua ascensão aos céus e confortaram os discípulos com a promessa da sua volta, lá em Atos 1, versículos 10 a 11. Quando Jesus então estava subindo, né, diante dos discípulos, subindo ao céu, sendo elevado, então dois anjos apareceram por trás deles e anunciaram: olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará um dia. Então foram dois anjos, né? Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que os evangelhos falam sobre os anjos ali? Então os evangelistas registram várias referências ao ministério dos anjos. Ministério, para quem não sabe, é serviço, tá? Ao serviço dos anjos feitas por Jesus. Anjos desciam e subiam sobre ele, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Tinha-os para sua defesa e podia dispor deles se ele quisesse. Tá? Os evangelhos narram isso também. Mateus 26, 53. Declarou que estarão com ele no julgamento das nações. Palavras de Jesus em Mateus 25, 31. Disse que os anjos conduziram Lázaro para o seio de Abraão, Lucas 16, 22, tá? Nos evangelhos. Já no ministério dos apóstolos e na igreja primitiva, o que a Bíblia registra, então, quando os apóstolos estavam atuando em prol da obra de Deus e na igreja como coletivo? Então, mesmo depois da descida do Espírito Santo, os anjos continuaram a ministrar, a servir, a trabalhar, agora em favor da igreja. Então, um anjo abriu a porta da prisão para que os apóstolos saíssem. Então, promovia a libertação para os apóstolos, né, para os pregadores. Atos capítulo 5, versículo 19. Um anjo transladou Filipe por uma distância de cerca de 100 quilômetros, levando-o de onde encontrou o oficial etíope para a cidade de Azoto. Lá em Atos 8, 26 a 40. Teletransporte, tá? Se transladou aqui, nós poderíamos usar hoje a palavra mais atual, teletransportou. Então a Bíblia já falando sobre assuntos modernos, né? Claro que isso foi algo sobrenatural. Também a Bíblia narra que Cornélio necessitou da orientação de um anjo para mandar mensageiros chamar Pedro. Isso está em Atos 10, versículos 3 a 8. Pedro teve a participação espetacular de um anjo para livrá-lo do cárcere onde estava acorrentado e guardado por 2 soldados. Mais uma vez aqui o livramento por meio de anjos, né? De um servo de Deus. Atos capítulo 12, versículos 3 a 11. No ministério do apóstolo Paulo,
Paulo teve o conforto de um anjo quando enfrentava a tumultuada viagem para Roma. Isso está em Atos 27, versículos 23 e 24, tá? Então os anjos agiram desde os tempos bíblicos mais antigos até o tempo da igreja primitiva, tá? Então aqui nós temos várias atividades dos anjos com relação a Jesus Cristo, com relação aos evangelhos, com relação ao ministério dos apóstolos e da igreja, tá? Então que essa palavra possa abençoar a tua vida, que esse estudo possa te tirar muitas dúvidas, possa fortalecer a tua fé. E nos aguarde no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder para nos ajudar a fazer com que esses vídeos e esses estudos, reflexões e mensagens bíblicas cheguem ao máximo de pessoas possíveis, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.